Há algum tempo desejava conhecer a Fazenda Vargem, produtora de trigo no coração do Brasil, em Goiás, e eis que chegou o grande dia. Cheguei no finalzinho da colheita da safra de 2021 e fui recepcionada pela Adriana e pelo Francisco, que gentilmente me apresentaram cada detalhe, desde a colheita do trigo até a produção da farinha. Foi um dia inesquecível. Vem comigo para você conhecer um pouquinho da Fazenda Vargem também. Oi gente, eu sou a Moema, estou aqui na Fazenda Vargem hoje fazendo uma visita com o Francisco e gostaria de saber, Francisco, um pouquinho da história da fazenda e o porquê do trigo, do grão aqui no Cerrado, que todo mundo sempre se surpreende, um pouquinho também da história de como vocês começaram com a plantação do trigo, enfim. Realmente uma coisa que é inesperado para a maioria das pessoas, a ideia de um trigo produzido no Cerrado. Porque, tradicionalmente, na ideia da maioria das pessoas, o trigo é uma planta de clima frio. E aqui, meu sogro começou a produção em 1986 de trigo irrigado. Foi considerado até um lunático na época, mas ele foi pioneiro, então. Foi totalmente na agricultura irrigada e logo em seguida trigo, que ele apostou. E deu certo, deu uma produtividade boa, um trigo de alta qualidade. O que você quer atribuir ao Cerrado? Por que assim, essa surpresa? Porque a gente sempre atribui assim, a como climas assim, frios. Trigo em Goiás, farinha de trigo artesanal integral de Goiás, realmente era uma coisa assim muito diferente do tradicional, né? E aqui, na verdade, a gente tem todas as melhores condições possíveis para produzir o trigo e a farinha de trigo com essa qualidade. Por quê? A altitude, em torno de 900 a 1000 metros, a amplitude térmica da época em que a gente planta, então a gente planta em maio, pegamos então todo o período de inverno aqui para colher em setembro, e por incrível que pareça, né, aqui faz muito calor de dia e algumas noites de muito frio também. O que favorece. Favorece. Então a gente tem um desenvolvimento muito legal por causa desses dois fatores climáticos, e a grande vantagem é o fato dele ser irrigado. Então o trigo irrigado, a gente joga nele a quantidade exata necessária e suficiente para ele dar a produtividade como a gente quer. Então, sendo assim, ele é muito mais resistente a doenças de modo geral. Então a gente não tem o problema que existe com o trigo na lavoura convencional, igual você tem no sul do país, em que chove, pode chover demais, pode chover de menos, coisas desse tipo, isso tudo afeta na qualidade. Aumenta e aqui, fungo, daí você tem fungo, daí você tem, além do fungo, toxinas que são provenientes desse fungo. Então aqui assim, a lavoura é muito saudável, então assim, ela praticamente é isenta de pragas, de doenças, e então assim, o conjunto dos fatores realmente foi muito positivo nesse sentido. Então, tudo que a gente tem de farinha de trigo é plantado aqui na própria fazenda, né? Então, assim, é um terroir único, então a gente não tem um risco de uma variabilidade de um grão ser mais velho, de um grão ter sido produzido em condições diferentes, dele ter sido armazenado em condições diferentes. Então, como a gente domina todo o processo do plantio até na comercialização, a gente tem toda essa facilidade com relação a essa qualidade constante. Vocês não recebem trigo de outros moinhos, tudo que é plantado aqui, colhe e moe? Tudo. Então vocês têm controle localmente do processo do início ao fim? E depois de muitos anos plantando trigo, a gente teve essa ideia de agregar mais valor e moer o trigo e produzir uma farinha.
e o resultado foi, de novo, surpreendente. Vocês começaram de uma forma mais inusitada? Muito sem compromisso, sem grandes pretensões. Então a gente comprou um moinho pequenininho, que a gente trouxe em uma das viagens, uma pedrinha, acho que de 3 polegadas, minúsculo mesmo. E a gente então começou a moer esse trigo, levamos para alguns amigos que faziam pizza e pão, e eles deram pra gente um feedback. Falaram, parece que vai dar um produto bom. Isso lá em 2017? Há uns 4 anos atrás, por aí. Tá. Então a gente começou a ajustar e eles falavam, moe um pouquinho mais fino, um pouquinho mais grosso. E daí começamos a fornecer para esses amigos. E foi legal, boa farinha, vamos apostar. E aí, à medida que a coisa foi pegando corpo, nós começamos então a divulgar. Então vamos comprar um moinho maior, Começamos a procurar moinhos de pedra no interior de Minas Gerais. A gente achou um senhor que comprava moinhos, restaurava, compramos um e a demanda foi aumentando, em alguns momentos até pegou a gente de surpresa. Compramos 2, compramos 3 e fomos aumentando à medida que as pessoas foram conhecendo, se surpreendendo. E hoje são quantos? Hoje, aí o que aconteceu? Aí nós chegamos num ponto em que a gente teve que trocar os pequenos moinhos mineiros, por causa dessa demanda, por moinhos importados. Então a gente conseguiu localizar esse fabricante de moinhos de pedra, também já muito tradicional, da Áustria. Importamos um primeiro, importamos um segundo, agora estamos esperando a chegada no terceiro moinho. E hoje vocês conseguem atender boa parte do Brasil, né? Hoje a gente tem a farinha distribuída praticamente no país inteiro. Os maiores panificadores, o pessoal formador de opinião já conhece a nossa farinha. E então nós passamos de um período inicial em que nós moíamos 2% do que nós produzimos para algo que já está chegando perto de 100%. Maravilha. Adriana... Eu lembro, acho que foi em 2017 quando eu ganhei a primeira amostra da farinha de vocês. Vocês ainda nem tinham embalagem. Não tinha. Era no saquinho de plástico. Assim, era muito bem experimental mesmo, Isso. que a gente põe no saquinho de plástico, amarrava com barbante. E aí, logo depois eu fui para fora do Brasil e vi a Fazenda Vargem crescendo, expandindo e originando a melhor farinha de trigo nacional do Cerrado, com muito orgulho. Ganhando o Brasil e os padeiros artesanais todos apaixonando pela farinha de vocês. E assim, também pegou a gente de surpresa essa demanda. A gente logo descobriu que até naquele momento não existia uma farinha de trigo integral de verdade no Brasil. Originalmente vocês têm a farinha de trigo tradicional, e aí de um tempo para cá, acho que na pandemia vocês desenvolveram um outro tipo de farinha. Me explica um pouco sobre a Slow. Foi uma parceria, inclusive, né? Foi. Conceitualmente, as duas são farinhas integrais. A diferença da Slow, que nasceu depois e recebe essa homenagem devido ao nosso amigo da Slow Bakery, que ajudou a gente a desenvolver e dar as ideias e dicas e falar, eu acho que eu preciso de algo mais assim. E então o que a gente fez foi passar a farinha completamente integral e rústica por um processo de empeneiramento, e nesse peneiramento a gente remove uma pequena parte, principalmente do que é a casca do grão, o farelo, né? Então assim, ela continua sendo uma integral, só que com um pouco desse farelo removido. E para algumas... Um pouquinho menos de fibra, no caso. Pouco menos de fibras. Um pouquinho mais de fibra. E para algumas aplicações parece que é mais interessante. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acompanho desde o início, sou fã desde o início. Obrigado. Nossa parceira desde o início também. Desde o início.
Oi, gente. Eu sou a Moema? Ai, gente, tá vendo? É? E se você gostou de compartilhar essa experiência comigo, deixe seu like e seu comentário. Ah, e se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para receber mais conteúdos. Até a próxima!